Essa parte amarela aqui são eles, ó. E essa aqui é uma conexão dele. Não vi essa conexão sendo cobrada em prova, né? Então não trouxe para vocês, só trouxe a figurinha aí. Como é que ele funciona, né? O fibra óptica. Ele utiliza luz dentro de uma fibra, né? Por utilizar a luz, eles são imunes a interferências eletromagnéticas. Ele é durável e o cabo é feito de plástico com fibra de vidro. Plástico com fibra de vidro. Ele é o tipo de transmissão mais rápido que existe hoje. Por quê? Pela luz. Então, a informação é assim que acontece a informação. Ele converte o sinal de dados em luz. O receptor, né, que recebe a luz, converte novamente o sinal para dados. Então, quando o sinal da internet sai da Cabo Telecom, que é a empresa que eu contratei, né? Cabo Telecom, quando sai de lá da empresa via fibra óptica para minha casa, sai de lá através de um cabo. Então, o dispositivo lá transforma os dados em luz, envia por esses cabos ópticos, chega na minha casa, tem um outro dispositivo que transforma a luz em dados. E o meu roteador recebe, e a gente está fazendo essa aula aqui através desse meio. Hoje a gente está usando nessa aula uma internet que usa fibra óptica, está chegando no meu modem e eu estou usando um cabo de par traçado Cat6 para ligar um roteador, e este roteador está conectado ao meu computador via Wi-Fi. Beleza? Acho que a gente construiu a narrativa aí, né? E aí a questão da prova da PCA Alagoas, né? Que falou aí de cabo coaxial. Responda aí rapidamente, por favor. Podem colocar no chat. Show de bola. É errado, né? Pelo finalzinho aqui, ó. Largura de banda muito maior do que par traçado. Certo? Ela vem trazendo tudo direitinho, conexão entre pontos, é imune a ruídos, é responsável pela transmissão de dados, sim, transmissão de dados, tá bom? Com capacidade de largura muito maior, é muito menor, tá certo? Questão quentíssima aí, né? De 4 meses atrás. Aí o outro meio de transmissão, a gente viu o guiado, o não guiado é a rede sem fio, tá certo? Eu trouxe bem resumido aqui, né? Um meio não guiado para a gente ver e já entrar na questão de modelo de referência OSI e TCP/IP. É um dos principais assuntos dessa aula. Não vão embora, tá certo? Já tem 16 pessoas aí, já saiu um, já abandonou um, uma pessoa já abandonou, já vai errar uma questão na prova. Pode ter certeza. Então, os meios não guiados, certo? São as redes sem fio. É um meio de comunicação, é o próprio ar, por intermédio da propagação de ondas eletromagnéticas. Então, pelo ar não é simplesmente pelo ar, né? O ar é o meio para as ondas eletromagnéticas trafegarem e a informação chegar. Essas redes são conhecidas como WLAN, que a gente viu lá no início, né? Wireless LAN, tá certo? Um meio de transmissão wireless LAN pelo ar. E aqui eu trouxe um exemplo aqui, ó. Temos um roteador aqui, temos laptops, computadores de trabalho, outros computadores mais robustos, um HD que pode ser conectado também a um roteador, webcam, câmeras IP. Então, tudo isso é pelo ar, não tem conexão nenhuma. E uma outra característica da rede sem fio, algumas vantagens dela de usar, é a praticidade na instalação, escalabilidade, confiabilidade e mobilidade. Vou dar um exemplo para vocês aí. Neste exemplo aqui que eu botei, nessa foto, foi a única que eu achei e eu não tinha como fazer uma na hora. Temos dois roteadores aqui, ó. Esse cara e esse cara. Eles estão a uma distância um do outro limite
para que eles possam se comunicar. Então, se só um deles, deixa eu cortar essa ligação aqui, se só um deles tiver internet, ele pode passar para o outro a internet e esse outro aumentar a intensidade do primeiro. Vamos lá, deixa eu explicar aqui. Tem um roteador 1 e tem um roteador 2. O roteador 1 está limitado a esse espaço aqui, ó. Que eu vou mexer agora aqui com outro. O roteador 1 está limitado aqui, ó. Mas a minha casa é maior que isso. Então, o que é que se faz? Coloca um outro roteador, pode ser chamado de Access Point, que vai pegar essa internet que chegou aqui e transmitir para um outro ambiente. Tá certo? E aí eu posso aumentar a minha rede dentro da minha casa. Isso aconteceu recentemente, eu fui chamado, eu estava almoçando com a avó da minha esposa, e ela falou que chamou um técnico lá para resolver a questão de internet da casa dela. Ela tem uma casa grande, e aí a TV do quarto dela, dos 2 quartos, não estavam funcionando direito o sinal da internet. E aí esse cara colocou lá, trocou o roteador, colocou um maior. Então vamos dizer aqui que é a casa, tá certo? Só para vocês pegarem aí. Então aqui tem 2 quartos, aqui tem a cozinha, outro quarto aqui. Então ele pegou aqui, colocou um roteador aqui, certo? Grande, com uma potência grande, e colocou outro roteador aqui, ó. Só um exemplo para vocês entenderem. Então o sinal desse aqui do primeiro vinha até aqui e depois o outro aumentou o sinal e pegou aqui, ó. Tá bom? Então, com redes wireless, a gente consegue colocar mais de um ponto de acesso e aí faz com que nossa rede escale. Escalabilidade. Ela cresça, ela seja mais confiável, porque a gente consegue acessar e tem uma mobilidade muito grande, porque eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da rede. Beleza? Último assunto da tarde, modelos de arquitetura. Aqui a gente vai ter um slide com pequenas características e 5 slides mostrando só figurinhas. Agora a aula vai ficar mais dinâmica, vai ter figurinha, não vai ter texto não, certo? Para a gente entender. Existem 2 modelos hoje de referência no mercado, tá certo? Que surgiram, inclusive o primeiro, em 1993, certo? E depois ele foi formalizado, escrito em 95. E o que é esse modelo? Vocês podem ir lendo aí, eu vou contando aqui para vocês associarem direito. Para toda comunicação que há hoje, precisa-se de um padrão. Imagine você, se eu for pegar, por exemplo, a gente aqui no Brasil, para a gente se cumprimentar, se eu encontrar a Diana na rua, por exemplo, vou dar um exemplo, eu vou apertar a mão dela. Fala, Diana, tudo bom? Vou apertar lá. Se for no quartel, a gente vai prestar continência, por exemplo. Esta é uma forma de comunicação padronizada, pelo menos entre os brasileiros. Pelo menos, de apertar a mão. Se a gente for para o Japão e pegar lá uns anciões daquelas aldeias tal, pode ser que a forma de cumprimentação deles, padrão, é aquela que você bota a mão assim do lado e baixa, né, a cabeça. Se eu chego lá e tento apertar a mão desse ancião, ele não vai me dar a mão. Ele vai fazer essa cumprimentação. Então, não existe aí, entre mim e ele, um padrão para a gente se comunicar. Não existe. Nas redes, né? Nas redes, quando elas foram criadas para a informação ser trafegada de um local para outro, tinha que existir um padrão. Tinha que existir um padrão. Então, foi criado, o início desse padrão de comunicação entre os computadores foi criado por esse modelo de referência aí. Este foi o início. Dentro do modelo de referência, a gente vai encontrar algumas camadas para que essa comunicação ocorra em cada camada. E dentro das camadas, a gente tem os protocolos que vão fazer com que a informação seja processada e enviada. Tá bom? Então, pense que o modelo de referência ISO-OSI, ele pode ser chamado assim, e o modelo de referência TCP/IP são padrões de comunicação que foram feitos para um brasileiro poder se comunicar com um
japonês e ele entendeu o que eu quero dizer. Isso quer dizer o quê? Se a gente for trazer para os computadores, o meu celular está se comunicando com um ventilador inteligente, com a minha máquina de lavar inteligente, que se comunica com o meu notebook, com outro desktop, com ar-condicionado. Tá bom? Se um dispositivo se conecta na internet, ele tem obrigatoriamente que cumprir esse padrão que foi feito pelo ISO, certo? E posteriormente colocado em prática pelo TCP/IP. É um modelo de referência, tá bom? Este cara aqui ficou apenas nos livros. Ele é um modelo que não foi colocado em prática. O TCP/IP, sim, foi colocado em prática e funciona hoje. E nas provas são cobrados os dois. Tá certo? O modelo ISO-OSI funciona com 7 camadas e o modelo TCP/IP funciona com 4 ou 5 camadas, depende do dia que o organizador da banca CESP acordou bem ou não. Se ele acordou e colocou o pé esquerdo no chão primeiro, ele vai fazer uma questão que cobrou o modelo TCP com 4 camadas. Se ele botou o direito no chão, ele vai cobrar uma questão com 5 camadas de TCP/IP. E nas duas ele vai dizer no fim que está certo. Tá bom? É basicamente isso. Tem questões do CESP que tem cobrando com 5 camadas e 4. Os caras que são referências mundiais, como por exemplo Tanner Ball, que escreveu um livro sobre isso, ele colocou 4 camadas e pronto. Aí mais na frente ele diz assim, olha, 4 camadas pode ser que fique difícil você entender. Aí eu vou criar uma quinta só para você entender. Aí o CESP vai se apoia nisso e usa. Mas a gente vai aprender todas hoje. Tá certo? Beleza até aqui? Modelo de referência é um modelo de comunicação. Tá certo? Existem dois. Um é apenas teórico, é o ISO, OSI, e o TCP/IP foi colocado em prática hoje. Ele é um modelo de referência. TCP e IP também são protocolos, certo? Também são protocolos de comunicação. A gente vai ver mais um pouquinho na frente. Vamos lá. Todos comigo aí? Alguém liga a câmera e dá um okzinho aí, um joinha, que eu preciso que estejam atentos aí. Ok? Já anoiteceu aí, né? Todo mundo comigo, beleza? Estamos aqui. 5h45. Massa, 5h45, 15 minutos, aí a gente termina essa parte aqui. Espero em Deus que isso aconteça. Mas vai dar certo. Bora lá. Eu estou simulando aqui a comunicação entre dois computadores usando o modelo de referência OSI. Tá certo? Como que acontece a troca de informação? Aqui tem uma mensagem que tem que ser enviada do host 1 para o host 2. Ok? E aí, nesta primeira camada aqui, que é a camada 7, é o nosso navegador que a gente vai escrever a mensagem. E na prática é isso mesmo. A camada de aplicação é a camada principal que o usuário interage. Eu e você estamos interagindo com uma camada de aplicação agora, que é essa videoaula aqui, essa chamada de vídeo. E agora vamos imaginar que a nossa mensagem é como se fosse um carro em uma linha de produção. Um carro em uma empresa, uma linha de produção lá da Chevrolet, por exemplo. Vamos pegar aqui, a nível da gente entender, vou desenhar um carro aqui, ó, que massa. Que o carro já está montado aqui em cima, que é a nossa mensagem. Tá bom? É a nossa mensagem escrita. Aí ele entrou na linha de produção lá do carro. E ele vai ser desmontado à medida que ele vai descendo até a última camada. Nesta camada física, o nosso carro é apenas zeros e uns. Uma sequência de 0 e 1. Todo computador, toda informação na internet que o computador trabalha são sequências de zeros e uns. Só. Só que para nossa mensagem chegar de um computador para outro, ela é transformada em zeros e uns. Ela sai escrita do meu computador aqui,
Quando eu mando essa mensagem aqui, ó. Vou mandar uma mensagem no chat. Quando eu mandei, ela foi transformada em bits lá pela camada física e chegou no computador de vocês. Foi remontada e mostrou nesse navegador. Isso vocês viram aí, ó, em tempo recorde, né? Até porque estamos conectados em uma rede de fibra óptica que está chegando na casa de vocês e saindo da minha. Ok. Então o carro saiu da camada de aplicação, ele foi desmontado e chegou até lá embaixo, só os bits. Vai chegar os bits do outro lado e cada camada vai remontar o carro. Vai remontar, aqui seria o significado do carro, da minha mensagem, né? Estou fazendo a analogia do carro. E o carro vai ser constituído de novo aqui. Tá certo? Bora lá de novo aqui, só para a gente pegar mais isso aqui. Nessas 7 camadas, cada camada tem a sua função. Cada camada tem a sua função. Dentro de uma linha de produção, de uma empresa, uma pessoa coloca o vidro do carro, outra pessoa coloca a buzina, outra pessoa coloca a caixa de marcha, e lá na frente o carro sai pintado e lindo. Concordam comigo? Cada situação, cada setor da empresa, em uma linha de automação, tem uma função. Imagine isso como se fosse cada camada dessa. Cada camada, a camada de aplicação pega o carro pronto, neste caso aqui, vamos pensar em um carro pronto que a gente está desmontando e montando. A camada de aplicação pega o carro pronto, desparafusa ele. Na camada de apresentação, eles retiram as peças. Na camada de seção, eles embalam as peças. Na camada de transporte, ele chegou no caminhão, as peças embaladas. Na camada de rede, seria como se fosse o caminho, as estradas que aquele carro está indo até chegar na nossa casa. Na outra empresa, por exemplo, vai remontar o carro. A camada de enlace são as pessoas que vão pegar esse. Já chegou na outra empresa o carro, e eles vão lá e estão desembalando. Na camada física, eles vão ver ali os dados físicos totalmente separados e depois eles começam a montar isso aí. Aí ele já chegou na outra empresa aqui, estou comparando com 2 empresas de carro. Aí ele vai chegar no host 2 aqui, na outra empresa, vai pegar as peças separadas e começar a montar de novo e surgir o carro pronto. Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona a transferência de uma mensagem de um computador para o outro, de um vídeo, de qualquer coisa. A internet, a rede de computador. Mesmo que eu e você não estivéssemos conectados na internet, mas o meu computador estivesse conectado com o da minha esposa, a gente está em uma rede, porque uma rede é constituída por 2 ou mais dispositivos, mesmo que estejam fora da internet. Se eu quero mandar uma foto do meu computador para o computador dela, eu posso fazer uma transferência via rede da nossa casa e a foto é enviada do meu computador para o dela, obedecendo essa linha que eu estou falando aí para vocês. Tá certo? Observem comigo aqui algumas. Vamos extrair mais dados dessa imagem. Aqui, ó, a gente está tratando com o dado. A gente está mexendo com o dado, tá certo? Na camada de transporte, a gente está mexendo com segmento. E aí eu não vou me aprofundar muito com vocês, não, tá certo? Eu vou dar só esse nome, porque é esse nome que pode cair em prova. Se me aprofundar mais, vai piorar a situação aí. Depois, na camada física, ela lidar com os pacotes. Camada física não, desculpa, camada de rede. Camada de rede vai chegar o dado aí, e esse dado é chamado de pacotes. Na camada de enlace, esses pacotes se tornam quadros. E na camada física, a gente está tratando de bits. Quem são os bits? São esses carinhas aqui, ó. Zeros e uns. Ok? Mais na frente isso vai fazer sentido, que a gente vai correlacionar com mais coisas. Mas na prova pode cobrar assim. Quando estamos no modelo OSI, essa é uma questão de prova, tá certo? Quando estamos no modelo OSI, a camada de transporte é responsável pela transformação dos pacotes em quadros. Certo ou errado? Errado, não é? Errado. Então é mais ou menos assim que o CESP vai cobrar.
ele vai querer saber